TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TV PT. Lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema desta semana é Políticas Públicas de Proteção Social e Combate à Fome. Quem preparou as aulas foi a economista e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Olá a todas, todos, todes que nos assistem aqui no TV Elas por Elas Formação. Nós estamos começando mais uma aula para falar sobre pobreza, fome, combate à pobreza, políticas de combate à pobreza e combate à fome. Algumas das políticas em especial, como é o caso do Bolsa Família, né, que é o objetivo da nossa aula de hoje, é explicar o Bolsa Família como uma das principais políticas que é responsável por nos ajudar a sair do mapa da fome. E na próxima aula vamos falar sobre o Auxílio Brasil e falar um pouquinho sobre o futuro, né? Então, só lembrando, né, na aula passada nós falamos bastante sobre a fome, explicando por que o Brasil saiu do mapa da fome, né, a fome que sempre marcou a vida do brasileiro e a história do Brasil, e que todo mundo dizia que era natural, sempre foi assim, e os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma mostraram que não, que a fome não é natural, que a fome existia no Brasil e existe por conta de um modelo de desenvolvimento econômico que é excludente e por falta de políticas sociais que garantam a inclusão desta população empobrecida, né, garantindo que eles não só melhorem de vida, como recebam, né, tenham acesso a alimentos e tenham uma renda digna para garantir a si, sua família, as crianças e assim por diante. Então, no programa passado nós vimos isso, e hoje nós vamos falar sobre uma dessas políticas, que é uma política super importante, que é o programa Bolsa Família, e que está sob ameaça, né? Então, nós estamos fazendo esse programa hoje sem saber se o Bolsa Família vai continuar existindo no próximo período ou não. Então, é super importante a gente poder passar a entender o que é o Bolsa Família, porque ele é muito mais do que um programa de transferência de renda. Quando a gente fala Bolsa Família, as pessoas pensam já naquele cartãozinho amarelo transferindo dinheiro para a conta bancária, né? Mas ele, na verdade, é muito mais que isso. O Bolsa Família
Ele foi criado em 2003 pelo presidente Lula. Tem gente que fala assim, ele é eleitoreiro. Mas vejam bem, né? O Bolsonaro está criando um novo programa dele para acabar com, destruir o Bolsa Família e colocar isso no lugar que nós vamos ver na próxima aula, que é péssimo, às vésperas do ano eleitoral. O presidente Lula criou o Bolsa Família em 2003, no ano que ele assumiu, né? Então as pessoas falam que é eleitoreiro, só que ele criou, né, 4 anos antes das eleições, né? Então, em outubro de 2003, nascia o Bolsa Família, né, que tinha como objetivo não só garantir que a gente aliviasse a pobreza e a fome, incluísse as crianças na educação e reduzisse o abandono escolar, porque naquele período a gente tinha um diagnóstico mostrando que a situação de abandono das crianças em situação de pobreza, de abandono da escola, era muito grande. Então, muitas das crianças abandonavam a escola, não conseguiam continuar estudando por conta de um conjunto de problemas, né? Muitas delas, inclusive, porque precisavam trabalhar para ajudar a sua família, para ajudar a sustentar a família e levar comida para dentro de casa. Então, a gente queria aliviar a pobreza e a fome, incluir as crianças na educação e reduzir, né, o abandono escolar, e nós queríamos também ampliar o acesso dos beneficiários dessas famílias empobrecidas à rede de saúde, né, principalmente as crianças e as gestantes. Então, quando a gente desenhou o Bolsa Família tinha esses 3 objetivos. Então, não era só transferir um dinheiro, né? E, ao transferir esse dinheiro, quem recebia o dinheiro? As mulheres, né? Então, prioritariamente as mulheres. 93%, né, dos cartões do Bolsa Família tem as mulheres como titular. Por quê? Na nossa avaliação, na ocasião, né, e isso se mostrou verdadeiro ao longo desses 18 anos, isso seria importante como um elemento de construção de uma trajetória também de empoderamento das mulheres, à medida que elas passavam a ter uma renda certa no mês, mesmo que fosse uma renda complementar, esse dinheiro ia para ela, né? Então isso lhe dava um conjunto de autonomias, né? Inclusive no processo de decisão, né, da vida familiar, empoderava essas mulheres e também garantia, né, que ela tomasse as decisões, na nossa avaliação, as decisões mais corretas, né, de garantir alimento dentro de casa, de proteger a sua família. Então, por um conjunto de motivos, na ocasião, a gente defendeu que o Bolsa Família prioritariamente fosse para as mulheres, sendo chefes de família ou não, só é o homem que recebe quando ele é que tem a guarda das crianças, ou no caso dos viúvos. Meu nome é Ruth Lane Ribeiro Santos, tenho 37 anos, 2 filhos. Eu comecei a receber o Bolsa Família, eu estava grávida. Fui no CRAS e quando cheguei lá, estava lá, já estava contemplada. Me ajudou muito, estava desempregada, mãe solteira. E aí foi a única renda que eu tinha para me ajudar. Eu tinha que fazer preventivo, que está com a carteira de vacina atualizada até hoje, é atualizado. Eles tomam a vacina tudo em dia, nunca atrasou por causa do Bolsa Família, que eles chamavam, também tinha que levar a declaração escolar, tinha que estar em dia as notas deles, a presença na escola, tudo isso ajuda. 18 anos depois, o Bolsa Família está completando 18 anos, né? Nesse mês de outubro e novembro, quando a gente está organizando essa aula, 18 anos depois, não só todos esses objetivos foram atingidos, como muitos outros. Então, antes de falar um pouco, né, por que o Bolsa Família foi tão bem sucedido, eu queria já mostrar esses resultados. Um levantamento que nós fizemos agora no mês de outubro, na plataforma Lattes, que é uma plataforma de pesquisadores científica, né, não só de estudo de jornal, de estudos científicos, mostra que ao longo desses 18 anos foram feitos 19.600 estudos sobre o Bolsa Família. Não só provando que aquele preconceito que existia
com relação ao Bolsa Família não era verdadeiro, era preconceito mesmo. Então, o que as pessoas diziam? Vai dar dinheiro do Bolsa Família, dinheiro público para esse povo, e esse povo é preguiçoso. Sabe o que os estudos mostraram? Que não existe diferença entre quem é do Bolsa Família e quem não é do Bolsa Família no que diz respeito à busca ao trabalho. Então, ou esses adultos trabalham, ou esses adultos estão buscando trabalho, assim como os que não são do Bolsa Família. Então, os dois públicos não têm diferença, o que prova que não é verdade. Por que as pessoas achavam que quem é pobre ia receber o Bolsa Família e ia desistir de trabalhar? Tem algum fundamento científico? Não, é só preconceito. Acha que o pobre é preguiçoso, né? E isso depois, quando a gente for discutir o programa do Bolsonaro, a gente vai ver que isso está na essência do Auxílio Brasil, mas nunca esteve nas bases do Bolsa Família, que sempre apostou que essa família não só trabalhava, né, trabalha muito, como quer melhorar de vida, quer que os filhos estudem, né? Então, o conjunto desses estudos trouxe essas revelações para a gente. Mostrou ainda, né, que também era mentira, que o pobre, a pobre, pior ainda, né, que é um preconceito contra a mulher empobrecida, para receber o Bolsa Família, ia querer ter mais filho, como se a natureza da maternidade fosse uma natureza oportunista. A pessoa é pobre, aí eu vou ter mais um filho para ganhar um Bolsa Família. Quem acha isso não só é preconceituoso, não só tem ódio da população pobre, em especial das mulheres, isso é misoginia, né? Como é ignorante, né? Porque se a gente olha os dados no Brasil, o número de filhos por mulher diminuiu muito, justamente no período em que o Bolsa Família passou a funcionar no Brasil. Então, isso aí é puro ódio e puro preconceito contra a população pobre, principalmente contra as mulheres. Em 2009, eu fui começar a trabalhar de carteira assinada. No entanto, era só o Bolsa Família, que nesse tempo o dinheiro dava de comprar algumas coisinhas e era no valor de R$210, mas assim, dava de comprar as coisas, não estava essa carestia que hoje está. Me ajudou muito, tanto o Bolsa Família como o projeto que eu falei do Pronatec. Fazia o curso e ganhava o dinheiro do Pronatec e com a ajuda do Bolsa, suplementava e não deixava faltar fralda, leite para o menino em casa. Tudo, a diferença de 2 anos um para o outro, foi ralado, mas foi uma ajuda grande, foi o Bolsa Família. Fiz design gráfico e fiz cuidador infantil, que é onde eu trabalho na área, para cuidar de criança especial. Já está com 9 anos que eu trabalho na área de cuidador. Então, vamos pegar aqui alguns dados muito rapidamente para ver por que o Bolsa Família é considerado o maior, o melhor e o mais eficiente programa de transferência de renda do mundo. Não é porque tem um cartão bancário, porque isso muitos países têm, mas porque ele conseguiu construir toda uma base de proteção social que garantiu que, através do Bolsa Família, essa família passasse a ser incluída na rede de proteção social e, com isso, melhorasse o conjunto dos seus indicadores. Então, vamos passar muito rapidamente alguns. Vocês sabem que quando a gente compara uma mulher pobre que está no Bolsa Família de uma mulher empobrecida que não está no Bolsa Família, a do Bolsa Família fez 50% mais consultas pré-natal, teve mais acesso à rede pré-natal. Nós conseguimos comprovar também uma redução de 14% do índice de crianças que nascem prematuras. Também menor prevalência de peso ao nascer. A criança já nascia, porque a família não tinha alimento suficiente, a criança nascia com baixo peso, né? E com isso já tinha todo o início da sua vida impactado, né? Então, as crianças melhoraram, começaram a nascer com um peso mais adequado. E 99,5% das crianças do Bolsa Família são vacinadas e têm acompanhamento na rede de saúde, porque tem muita gente que fala assim, o Bolsa Família exige vacinação, mas não é só vacinação, as crianças têm que ir no médico a cada 6 meses,
quando ela tem de 0 a 6 anos. Então, ela tem que ir no médico a cada 6 meses, e com isso, ela passa a ser observada por esses médicos, né? Essa criança está com baixo peso, né? Pai, mãe, essa criança está com baixo peso. Olha, essa criança está gordinha, né? Ela está comendo direito, né? Será que ela não está com excesso de peso porque ela não está comendo uma alimentação adequada, né? Olha, essa criança está tossindo. Então, um conjunto de questões passam a ser acompanhadas, assim como na gestante. Só que quando essa criança vai no médico, a família está indo, de certa forma, no médico também. A gente vai ver que os resultados acabaram impactando nisso também. Agora, vou mostrar o resultado que eu acho que é o mais importante de todos, né? Graças ao Bolsa Família, reduziu em 46% a mortalidade de crianças que morriam por diarreia. Diarreia é uma doença ligada à alimentação, porque come uma alimento, ou porque bebe uma água que não está adequada, ou porque come uma comida que está estragada. É isso que causava diarreia, né? Reduziu em quase 50% as crianças que morriam por diarreia, e reduziu em quase 60% as crianças que morriam, né, com menos de 5 anos de idade, por um motivo evitável, que era por não comer, que é a desnutrição aguda. As crianças no Brasil, tinha criança no Brasil na década de 90, ou seja, há poucos anos atrás, que morriam por desnutrição, por não comer direito. Passavam tanto tempo desnutridas que acabavam ou morrendo de fome mesmo, ou morrendo porque ficavam sem nenhuma proteção no seu organismo, né, sujeitas aí a pegar uma doença, que podia ser uma doença que se ela não tivesse desnutrida, ela curava rapidamente, mas como ela estava muito debilitada, ela acabava morrendo, né? Um outro dado que é super importante, porque tinha uma parte das crianças que morria e deixou de morrer, mas também tinha parte das crianças que não morria, mas estava desnutrida, e com isso ela crescia menos, que a gente tinha o déficit de estatura, que é um nome, né, feio, né, para falar da desnutrição crônica. Quando uma criança não come direito, e não come direito por um período prolongado, ela não cresce o suficiente. E a estatura é só um jeito de medir isso, porque, na verdade, o pulmãozinho dela não cresceu direito, os ossinhos, e ela também não se desenvolveu do ponto de vista cognitivo, né, conjunto das suas habilidades. Então, essa criança nunca vai ter o potencial que ela teria se ela tivesse comido direito. Graças ao Bolsa Família, as crianças em situação de pobreza, a gente conseguiu reduzir o déficit de estatura dessas crianças em 50%, né? Isso é um feito, é comemorado no mundo todo. Fala, gente, como esse programa conseguiu fazer isso? E o Brasil está jogando isso na lata do lixo com o governo Temer e com o governo Bolsonaro. Um outro dado super interessante, que a gente conseguiu identificar precocemente as gestações, né, com as mães indo ao médico, né? Então, se criou todo um mecanismo que evita, inclusive, a mortalidade materna, que é um problema sério no Brasil, e como a gente está antecipando, né, essa ida ao médico, né, e o acompanhamento pré-natal, né, isso tem reduzido muito a situação de mortalidade materna. Está para sair um estudo, ainda não foi publicado, mas está para sair um estudo nos próximos meses mostrando isso. Um outro dado muito interessante é que mostra que, como essa mãe é acompanhada, como os irmãozinhos estão indo no médico, também essa família, essas crianças recebem o aleitamento materno exclusivo, né, ou seja, recebe o leite do peito, né, muito mais do que as crianças que não tiveram esse acompanhamento. Então, tudo isso tem impactado muito a vida dessas crianças e a vida dessas famílias. E tem gente que acha que o Bolsa Família é um gasto, né? Vai gastar muito, né? Agora está toda essa discussão, vai furar o teto, não vai furar o teto, tem que aumentar ou não. Claro que tem que aumentar o Bolsa Família, o Bolsa Família está congelado, tem que aumentar muito. Agora, o que as pessoas não sabem é que não é um gasto, é um investimento, na verdade, do poder público. Cada vez que a gente gasta R$1 no Bolsa Família, retorna para a economia mais do que R$1, retorna R$1,78. Por quê? 78 centavos. Então, a cada 100 que a gente gasta numa família, volta para o Estado, para o país, 178. Por quê? Porque
esse dinheiro, ele é multiplicado. Então, a mãe, né, quando recebe esse dinheiro, ela compra alimento. Esse alimento é comprado numa mercearia, numa venda, numa feira, né? Com isso, esse feirante, né, esse dono da mercearia contrata um trabalhador a mais, que também vai ter emprego e por isso vai gerar mais renda para sua família, que também vai comprar, e vai comprar um material escolar, vai comprar uma roupa, vai comprar um calçado, e com isso faz a economia se dinamizar. Então, nós temos que parar de pensar o Bolsa Família como um gasto. O Bolsa Família, na verdade, não é só bom para quem está em situação de pobreza, não é só bom para as famílias em situação de pobreza, também é bom para o país, é bom para o comerciante, é bom para o industrial. Tem um dado, por exemplo, que nós temos que aumentou entre o começo do governo do presidente Lula e o final do governo da presidenta Dilma, 24 milhões de famílias compraram geladeira. Não tinham geladeira, não é? Compraram, passaram a ter geladeira. 24 milhões de famílias não tinham geladeira no Brasil. Parece um absurdo você falar, gente, no pleno século XXI a pessoa não tem uma geladeira. Por quê? Porque não tinham renda, não tinham energia, né? Então, é um conjunto, como eu falei, é um conjunto de políticas que faz com que essa família tenha melhorado de vida, né? Então, vamos pensar o Bolsa Família como um grande investimento, né? E aí, entrando naquilo que eu estava falando no começo, para a gente ir fechando a nossa aula, né? Por que o Brasil, que o Bolsa Família é o maior e mais eficiente programa de transferência de renda do mundo? Ele chega hoje a quase 15 milhões de famílias, tinha que chegar muito mais, tá, gente? Tem gente na fila esperando, vamos falar disso no próximo programa. 93% das titulares do cartão são mulheres, né? Isso significa 50 milhões de pessoas, graças ao Bolsa Família, referenciadas na rede de assistência social, portanto, indo ao centro de referência em assistência social, tendo acesso às políticas socioassistenciais, tendo acesso à informação, tendo acesso a um acolhimento, né? Dessas 17 milhões de crianças, tem a matrícula e a frequência escolar acompanhada. O Bolsa Família não olha só se a criança está matriculada, olha se ela está frequentando a escola. Não para punir a família quando a criança deixa de frequentar a escola, mas quando a criança deixa de frequentar a escola, tem algum problema. Então, a rede de assistência social tem que ir lá ver qual é o problema. Pode ter tido alguma situação de violência, a família pode estar desalojada, como nós temos hoje gente na rua, famílias inteiras que foram despejadas, né? Provavelmente essas crianças não estão conseguindo ir na aula, né? Bom, 9 milhões de crianças, de famílias, são acompanhadas na rede de saúde. Por que o Bolsa Família funciona tão bem? Porque ele está ligado à rede de proteção social que foi criada na Constituição Federal de 88, ao Sistema Nacional de Educação, né? Ao Sistema Nacional de Saúde, ao Sistema Nacional de Assistência Social, né? As redes dos nossos bancos públicos, como é o caso da Caixa Econômica. Então, nós não estamos falando de um programa que é um programa que está sozinho, solto, passando um dinheiro, como é o programa que o Bolsonaro está querendo implementar, num aplicativo, né, sem esse acolhimento, sem essa relação com a assistência social. Então, quando a gente fala, resumindo agora, quais as chaves do sucesso do Bolsa Família? Primeiro, ele é universal entre os pobres. Hoje, praticamente, né, quer dizer, no nosso governo, praticamente não existia mais população em situação de pobreza que não tivesse no Bolsa Família. A gente tinha conseguido universalizar. Hoje não, um monte de gente está fora dos programas de transferência de renda. Por quê? Porque aumentou a pobreza. Não é porque eles não estavam no cadastro único, porque eles caíram em situação de pobreza. Eles não eram pobres, ficaram pobres, não por conta da pandemia, como nós vimos, mas por conta dessa política econômica que exclui e gera desemprego e pelo desmonte nas políticas de proteção social. Segunda questão, ele é variável segundo a pobreza, ele não é um valor fixo, toda família, independente do número de pessoas que tem na família, recebe o mesmo valor. Não, depende do número de pessoas, depende do que essa família tem de renda, né? Terceiro, ele tem condicionalidades, né, na área de saúde e educação, como nós vimos, para garantir direitos, não para punir a família, que esse conceito deles, que é um conceito
não só opressor, como preconceituoso. Acha que a mãe não quer que a criança vá na escola. Que mãe não quer que o filho vá tenha educação? Você pergunta para qualquer família, né, qual é seu sonho? Que meu filho, a família empobrecida, que meu filho vire doutor, que meu filho vá para a universidade, esse é o sonho. Então, quando a criança não está na aula, não é porque a família é negligente, né? Esse é um preconceito também. Ele complementa a rede de proteção social existente, ele foi construído em parceria com os municípios, por isso que ele funciona no Brasil todo. Ele funciona lá na Ilha do Marajó, ele funciona na Amazônia, ele funciona nas grandes cidades, como eu estou aqui em São Paulo, funciona na periferia de São Paulo, funciona no Rio Grande do Sul, funciona no Centro-Oeste, funciona no meio rural, no Nordeste, funciona no Brasil todo. Por quê? Porque ele foi feito junto com as prefeituras. Cada lugar tem uma realidade diferente. Essa construção conjunta fez com que o Bolsa Família funcionasse no Brasil todo. Isso é outra coisa que o Bolsonaro está desmontando, né? Tem o cadastro único. O cadastro único não é um aplicativo no telefone feito por um robô. O cadastro único tem um conjunto de informações que permite que a gente fale, essa família não tem água, vamos levar uma cisterna, vamos levar a rede geral. Essa família não tem energia, tem que entrar com luz para todos. Então tem um conjunto de informações que nos ajuda a fazer esse planejamento e chegar nessa família de forma integral, né? Era esse caminho que a gente vinha construindo, né? Não estava pronto ainda, né? O próprio presidente Lula fala, não, nós fizemos muita coisa, mas fizemos foi pouco, tinha que ter feito muito mais, né? Que é o que nós queremos fazer, né? Essa vai ser a nossa última aula sobre o futuro. E, como eu disse, o Bolsa Família está fundado na rede de proteção existente. Então, ele complementa. Se acabar com a aposentadoria, como eles querem, acaba com a legislação trabalhista, que é a carteira de trabalho, acaba com o Sistema Único de Saúde, corta dinheiro do SUS, corta dinheiro da educação, o Bolsa Família não vai funcionar também, né? Então, quando a gente pensa no Bolsa Família, a gente tem que pensar em tudo isso articulado junto, e é por isso que o Bolsa Família funcionou tão bem, porque ele não era só um dinheiro, porque ele estava olhando como organizar a rede de proteção social no Brasil. Quando eu fui receber a última parcela, antes de acabar, a sensação foi de tristeza, porque é um projeto que foi fundamental para a família brasileira, tanto que todo mundo se questiona desse que vai lançar agora, que eu acho que vai deixar a desejar, não vai ser como era o Bolsa Família. Eu me filiei no PT, eu tinha 16 anos, 16, 17 anos, e eu já militava no movimento estudantil desde os 15 anos que eu milito no movimento, né, organizado, movimento ambiental, dos povos da floresta, e com 15 anos eu conheci o Grêmio Estudantil. E aos 16, 17, meu tio, que já era filiado, eu já conhecia o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, eu fui para uma formação política e dali eu tomei a decisão de que eu precisava me organizar partidariamente. E, claro, eu na minha escola já tinha defendido o presidente Lula numa atividade organizada por um professor. Tomei essa decisão e estou até hoje nessa tarefa de ser militante do PT, que é o mais importante, mais do que ser da direção do PT, é ser uma militante petista. Isso eu sou desde jovem, já estou aí com meus 34 anos, desde os 15 anos militando no PT. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas amanhã você confere a terceira aula preparada pela Tereza Campelo. O tema é Auxílio Brasil e o desmonte do Bolsa Família e das políticas de proteção social. Você encontra todos os nossos programas no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.